nós somos seus mensageiros e que também nós devemos brilhar por ele, né? Que nós devemos iluminar aonde nós estivermos, levarmos a alegria dele para as outras pessoas. Então, também vamos cantar agora, então, Brilhar por Ti. Estiver, né? Brilhar por Jesus. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá força para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Jesus nos chama, né? Para que nós sejamos seus mensageiros, para que nós brilhemos por Ele. Por quê? Porque Ele está vindo, Ele está às portas, né? Está chegando. Então, agora, em pé, nós vamos cantar Maranata, que é o nosso hino da Semana Santa.
és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, cantem. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei.
eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Podem se assentar, então. Que maravilha, né? Que Deus maravilhoso. Ele vem nos buscar. Então, vou chamar a Senira aqui, que tem um momento especial agora, Senira. Muito especial. É o momento do sorteio, né? Todo mundo gosta de sorteio, né? Não gostam de presentes? Ah, todo mundo gosta de presente. Tu já ganhou. Ela gostou? É. Uhum. A gente tem 2 visitas hoje. Hoje a gente tem o seu Nilson, que ele é pai da Manuele. Seja bem-vindo, seu Nilson. Nair, que a Flau trouxe. Olha que beleza. Seja bem-vinda também, Nair. Então, nós temos 2 presentes? Temos 2 presentes. Então, vamos chamar eles aqui na frente, então, para ganhar os presentes deles? Pode vir aqui, seu Newton. E a dona Nair. Nilson, né? E a dona Nair. Pois então. Eu acho que eles podem escolher, né? Quando ouviu falar da morte de Lázaro, Jesus ficou mais 2 dias onde estava. Passando-se os 2 dias, voltou para a Judéia. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro há 4 dias. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não estaria morto. Então Jesus lhe respondeu: O seu irmão vai ressuscitar, pois eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi para casa buscar Maria, junto aos judeus que a consolavam. Então Jesus perguntou: Onde o colocaram? Responderam: Venha ver, Senhor. Jesus, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Porém Marta respondeu: Senhor, ele já cheira mal,
pois já fazem 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas digo isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus disse em voz alta: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas. Disse-lhe Jesus: Tirem as faixas e deixem-no ir. Bom que você veio aqui. Nesse dia em especial, vamos meditar no texto que os nossos amigos nos apresentaram, de João, capítulo 11. Como todas as noites, eu peço para que você preste atenção na sua Bíblia, ou se você não tem Bíblia que você peça emprestado, nós temos algumas aqui na igreja, porque mais do que eu direi, ou qualquer outra coisa que seja feita aqui, o livro, a palavra de Deus deve ser aberta e ela deve falar conosco. Agora que temos a Bíblia em nossas mãos, vamos nos assentar para que possamos orar e iniciar a leitura bíblica. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo no meio das tempestades. Pedimos ao Senhor agora uma bênção especial sobre nós, porque estaremos lendo a Tua palavra. E, Senhor, essa palavra que é aberta agora é a palavra que contém o Teu poder. Por isso, suplicamos o Teu perdão e a Sua capacitação em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vocês viram a encenação aqui? E vocês viram quão detalhada ela foi e quão bonita. Eu vi alguns, inclusive do teatro, se emocionando enquanto faziam. Isso foi muito especial. Olha só. No capítulo 11, começa então a descrição do texto que vamos estudar. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta.
Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Então, aquele momento em que Maria traz aquele perfume super caro, então começa a lavar os pés de Jesus com aquele perfume. Era essa Maria. Então, por causa da doença de Lázaro, a partir do verso 3, diz assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E é verdade, Jesus amava muito Lázaro e suas irmãs. Tanto é que em todo momento, quando ele passava pela cidade deles, a cada vez que ele visitava a cidade, era igual comadre, sabe? Sabe os compadres? Vocês têm essas coisas por aqui? Sim? Passa na casa ali, dorme um tempo, depois vão lá e pescam peixe junto, é o evento do ano. E Jesus sempre passava então na casa desses irmãos, e lá ele descansava, era muito amigo deles e de lá seguia a viagem então. O texto diz que, no verso 4, ao receber a notícia, Jesus disse assim: esta enfermidade não é para a morte. Estranho. E ele diz: e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho do Homem seja por ela glorificado. Mas a gente sabe que Lázaro morre. Então como é que Jesus pode dizer que essa doença não é para a morte, sendo que Lázaro morreu? Na continuidade do texto, verso 5 diz assim: ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E os discípulos disseram: Mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te, e quer voltar para lá? E Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. E esse é um momento interessante, em que a Bíblia diz que os mensageiros demoraram 1 dia inteiro para chegar até Jesus. E vocês sabem bem, conforme o texto disse, que Jesus demorou, depois que recebeu a notícia, ainda quantos dias? Quantos dias? 1 dia? Não, vamos ao texto. Olha o texto. O que diz o texto? 4 dias? Não. Vamos ver o texto. Olha ali. Verso 6. Diz assim: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, como é que diz? Ainda se demorou quantos dias? 2 dias. Amigos, tem que ler, hein? Tem que ler comigo. Então se demorava 1 dia para o mensageiro chegar. Jesus demorou mais 2. E agora que ele ia com seus discípulos, já que o mensageiro demorou 1, quantos dias eles demorariam? 1 também, não é assim? E então ele disse assim: vamos para a Judeia, porque nosso amigo Lázaro está doente. E ele já tinha dito que a doença não era para a morte. Então os discípulos disseram assim: mestre, para que vamos lá se ele está só doente? Se ele está dormindo? Se ele está dormindo, deixa ele tranquilo, porque uma hora ele acorda, não é assim? Mas aí Jesus dá uma resposta para eles. Amaral, por favor. Jesus dá uma resposta para eles no verso número 13. Jesus, porém, falara a respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que ele estava falando do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Interessante. Então vejam só. Jesus disse que essa doença não é para a morte, mas ao mesmo tempo Jesus disse que sabia que Lázaro estava dormindo, não é? E depois, antes deles chegarem lá e Jesus ver que Lázaro estava morto, ele já declara: Lázaro morreu. É estranho, porque Jesus disse: essa doença não é para a morte. E depois ele diz: Lázaro morreu. É estranho, né? É muito estranho. Mas vamos ao que aconteceu.
Verso 14, verso 15. E por vossa causa me alegro de que lá vocês não estivessem, para que vocês possam crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, aquele que precisava ver para crer. Aqui é interessante, olha só. Aquele que precisava ver para crer, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Estranho, né? Vejam só. As pessoas colocam um estigma em cima de Tomé, porque ele é aquele discípulo que diz assim: não, Jesus não ressuscitou. Para eu acreditar que ele ressuscitou, eu preciso tocar, né? Eu preciso ver com esses olhos. Os meus dedos têm que tocá-lo. Só então eu vou acreditar. Mas aqui Tomé acreditou tanto no poder de Deus, sem ver, que ele disse assim: mesmo que a gente morra, Jesus também vai acordar a gente. Estranho, né? Uma hora Tomé não tem fé, mas aqui Tomé apresenta muita fé. E olha só a sequência do texto. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia quantos dias? O mensageiro foi em 1, Jesus ficou ainda 2, e demoraram para voltar. 4 dias ele já estava sepultado. E vejam, existia um costume na época, eu sei que vocês já sabem disso, um costume na época assim, crendice, sabe? Crendices? Tem pessoas aí que fazem simpatias. Já viu esse tipo de coisa? Eu me lembro que para alguma coisa tinha que bater na madeira. Já não me lembro por quê. Alguém sabe por quê? Diziam que porque entendi. Quando fala alguma coisa ruim, você tem que bater na madeira para não te afetar, né? As pessoas têm essas crendices. E no tempo da Bíblia, as pessoas também tinham as crendices deles. E eles acreditavam que se a pessoa... Daniel, sobe um pouco para eu poder parar de gritar, que minha garganta está um pouco machucada. Eles acreditavam que se a pessoa estivesse morta há 3 dias, ela ainda podia levantar. Entende? A gente sabe que isso é impossível. Nós sabemos que isso não é possível. Mas naquela época eles acreditavam que se até em 3 dias a pessoa poderia ainda ressuscitar, isso até lança alguma dúvida sobre Jesus, lembram? Porque Jesus ressuscitou no 3º dia. Por isso alguns não acreditaram. Mas Lázaro já estava morto há quantos dias? 4. Ou seja, já extrapolou. Sabe aquele negócio da regra dos 5 segundos da comida? Quando você derruba? Lázaro já estava assim, no minuto já. Já não dava mais, entende? Mas ainda assim, Jesus foi para provar que as crendices não eram verdadeiras. Então, verso 18. Ora, Betânia estava próxima, à medida de 15 estádios. Isso aqui é bem grande. Acho que não vale a pena, mas pensa em estádios maiores que os nossos. Perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para os consolar. Então é como se fosse um velório. Eles estavam todos ali juntos para dar apoio às irmãs. Porque naquela época, não sei se você sabe, mas as mulheres, elas não tinham os mesmos direitos que os homens. Dessa forma, se você fica sem um provedor, você fica sem nada. Está entendendo? Ou seja, Marta e Maria perderam o direito a ter a casa delas. Em pouco tempo, elas seriam despejadas. Está entendendo? E várias outras questões também. Então a morte de Lázaro não impactou só as duas não eram casadas, mas impactou toda a forma de vida que elas levariam dali para frente. Percebe? Não foi só ele que morreu, mas ele também levou com a morte dele todo o futuro deles. Consegue entender? As irmãs ficaram agora desamparadas porque não são casadas, e não sendo casadas não tem patrimônio. Porque o filho, o homem, o único homem da família, morreu. E Jesus, sabendo que ele morreria, não foi vê-lo. O texto diz que Marta, no verso 20, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa sentada. Interessante as atitudes aqui. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, se só o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E é verdade. Se Jesus tivesse ter com ele, Lázaro não teria morrido, porque perto de Jesus as pessoas vivem, não morrem.
de Jesus. Lembra daquela mulher que só encostou na veste dele? Ele nem tinha visto ela ainda, e ele parou a multidão e disse: opa, de mim saiu o poder. Lembram disso? Era assim que Jesus era. Se Jesus se aproximasse de Lázaro, pela fé que Lázaro tinha, Lázaro seria curado. Mas se fosse curado, o maior milagre da Bíblia não teria acontecido. E é interessante, porque ao mesmo tempo que ela expressa a fé em Jesus, ela também culpa Jesus, percebem? Percebem isso? Se você estivesse aqui, não teria morrido. Se você tivesse feito isso, a gente não estaria sofrendo. Está vendo? Tem fé, mas ainda assim culpa o Senhor. E então, ela faz uma declaração interessante no verso 22. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus concederá. E na sequência, Jesus então diz para ela assim: ei, teu irmão há de ressurgir. Ele diz isso para ela. E claro, nós sabemos pelo milagre que ele estava falando daquele momento. Mas ela não. Então ela diz assim: mestre, eu sei que no último dia, quando o Senhor voltar nas nuvens do céu com poder e muita glória, meu irmão vai levantar na manhã da ressurreição. E é claro então que Maria percebe que existem dois momentos importantes. Existem duas mortes na Bíblia. Se você precisar de referência no final, venha falar comigo. A primeira morte é a morte aqui. É a morte da chance. É a morte da vida em que nós tivemos a chance de aceitar a Deus. Mas a Bíblia também fala em Coríntios sobre uma segunda morte. E essa morte ninguém escapa. Mas a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que não passa pela segunda morte. Porque essa morte, esse momento, ele é reservado para o demônio e para os seus. E ela disse: eu sei que ele morreu agora, mas também sei que ele há de ressurgir. Bonita fé. Mas não era disso que ele falava. Vocês viram no teatro que Jesus perguntou se ela tinha fé, e ela respondeu: sim, eu tenho fé. E ela respondeu: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Eu sei que o Senhor é importante. E então retiraram-se eles e foram ter também com a irmã. Esse momento foi com Marta e agora chamou a Maria. E ela foi ter com ele. Aqui é interessante. Olha só. Verso 32. Quando Maria viu Jesus, prontamente ela se lançou aos seus pés, da mesma forma com que tinha se lançado antes, com aquele bálsamo, lembra? Aquele bálsamo, aquele perfume especial, caríssimo. E ela disse a mesma coisa: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. E é verdade. E olha só, Jesus, vendo-a chorar, bem assim como os judeus também, agitou-se, presta atenção, agitou-se e comoveu-se no seu espírito. O que será que significa isso? Aqui, não é apenas uma tristeza, mas é aquele desespero, é aquele negócio que toma conta de você. Jesus ficou desesperado, não porque ele não sabia o que faria, mas porque ao contemplar a morte, e ao contemplar as tristezas das pessoas, toda vez que Jesus ele contempla a pessoa sofrendo, a Bíblia diz que ele se compadece delas. Jesus é como se fosse uma esponja. Jesus não quer ver os seres humanos crescerem. Tem pessoas por aí que dizem que Deus ele é um fanático extremista e que Deus tem prazer em castigar. Que Deus fica ali olhando para você, esperando o momento que você caia, para que Ele possa mandar a punição. Mas não é isso que a Bíblia apresenta, não. A Bíblia apresenta um Jesus que, ao ver a família chorando, ao ver a comunidade chorando, também chorou. E esse choro aqui é aquele choro de soluçar, sabe? Aquele choro descontrolado. É isso que significa essa agitação no espírito. E depois, ao ver essa cena e chorar dessa forma, Jesus perguntou: aonde é que vocês colocaram Lázaro?
E Jesus foi com elas então até o sepulcro, e todos aqueles judeus juntos, e eles já sabiam que a partir do quarto dia já não tinha mais o que fazer, e eles já não acreditavam mais na ressurreição ali. E então Jesus, ao olhar para o túmulo, de novo, Jesus chora. Percebe? Às vezes você pode achar, e eu falo isso sério, hein? Às vezes você pode achar que Deus não se interessa pelas coisas que você sente, pelas dores que você passa. Você pode ser tentado a pensar que Deus vê você chorando e que Ele não interage com o mundo, ou que Ele não sofre, ou que às vezes Ele tem prazer nessas coisas. Mas Deus viu todos os momentos de dor. Deus viu o quanto você chorou por aqueles que se foram. Pela saudade do irmão, que já se foi. Pela saudade dos pais, que já não virão. Que nós não veremos novamente até que o Senhor volte. Todas essas pessoas que nos deixaram e que agora são só uma memória no coração. Por cada uma delas, por cada lágrima derramada, Jesus olhou. Jesus percebeu. Entende? E quando Jesus olha só para o túmulo, Jesus já volta a chorar. Se emociona novamente. Isso descarta todos os argumentos de um Deus mau. Não tem como. E então, com poder, Jesus disse assim: ei, tire a pedra. E as pessoas disseram: não, Jesus, conforme a gente viu na peça, não, Jesus, já fazem 4 dias, já está cheirando mal, não tem mais o que ser feito. Acabou. Passou. E a gente está sofrendo aqui, não faz a gente passar por isso de novo, porque ele já está fedendo. Olha, conforme você sabe também, esse texto, essa expressão, a ordem de Jesus para que as pessoas tirassem a pedra, tem um simbolismo muito importante. Os milagres ainda podem acontecer hoje sim. Nós acreditamos que os milagres ainda podem acontecer. Mas, todas as vezes que um milagre acontece, o ser humano faz alguma coisa. Não sai poder do ser humano. O ser humano não faz milagres. Mas Deus sempre espera uma iniciativa, um passo, percebe? Um passo na direção dele. Aquela mulher que tocou o manto de Jesus, ela disse: se eu só tocar esse manto, se eu só encostar na roupa dele, eu sei que serei curada. Da mesma forma, aqueles amigos levaram aquele paralítico e desceram ele pelo telhado. Percebe? E Jesus, quando curava outras pessoas, sempre perguntava: você acredita? Você está pronto? É isso que você quer? E sempre demandava uma resposta. Porque milagre, ele é um presente de Deus, sim. Mas Deus não dá milagres à toa. Não dá milagres a pessoas que não o querem. Jesus não vai violar a sua liberdade, as consequências que você quer para a sua vida, se você não permitir que ele viole. Entende? E então eles tiraram aquela pedra. E existe uma música por aí, eu quero alertar vocês, que diz assim: remove a minha pedra, me chama pelo nome. Não está no texto isso. No texto está: removam a pedra. Entende? Jesus não remove a pedra. E então, com poder, depois de toda aquela carga emocional, daquele momento sério, Jesus então brada e diz assim: Lázaro, sai para fora. E nós sabemos por muito estudo que se Jesus não tivesse dado nome a Lázaro, todas as pessoas da região que tinham morrido pelo poder do seu brado teriam levantado. Não só Lázaro. Muitas pessoas teriam ressuscitado se ele não tivesse dado o nome específico de quem ele queria. De tanto poder que irradiava de Jesus. E eu chamei a sua atenção por fato de que as irmãs agora não tinham mais segurança nenhuma. Quando Jesus faz algum milagre, amigos, ele não faz pela metade. Jesus, ao fazer o milagre, esse milagre em específico, ele testemunhou para as pessoas que não acreditavam.
Ele quebrou um mito, o mito dos 3 dias. Ele quebrou, sim. Ele salvou a vida das irmãs. E mais que isso, ele levou a salvação através do seu testemunho. Mas eu acho que mesmo assim, mesmo que Jesus não tivesse feito nada disso, eu ainda acredito que ele teria ressuscitado Lázaro para poder dar um abraço nele. Entende? E o texto diz que Lázaro saiu para fora. E ele saiu todo cheio daqueles negócios, né? Vocês viram o seu Amaral ali, todo enrolado, não viram? E ele disse assim: ei, você que não queria tirar a pedra, você que disse que ele estava cheirando mal, vai lá agora e tira dele todas essas ataduras. Comprova o milagre. Vê que ele está totalmente bem. Vê que ele não cheira mal. Vê que o milagre aqui foi completo. Porque o poder de Deus o operou. Como eu disse para vocês, os milagres, eles não são restritos somente ao tempo da Bíblia. Mas sim, todo milagre exige fé. E eu tenho um sonho. Eu já perdi alguns amigos, tanto da minha idade, como mais velhos, porque sempre fui bom em fazer amizade com quem era mais velho que eu. Em Curitiba, eu perdi uma amiga minha, ela tinha 16 anos. A gente tinha saído para comer pizza uma semana antes. E na volta da escola, ela passou na frente de um restaurante. E naquele restaurante, tinham alguns homens que estavam lá para assaltar o restaurante com uma moto. Eles entraram para limpar a caixa registradora e correr embora. Mas o que eles não sabiam é que tinham 4 policiais à paisana dentro do restaurante almoçando. Eles tinham saído para comemorar alguma coisa, eu não me lembro mais o que era, já faz anos isso. Foi em 2014. E depois que os assaltantes declararam o assalto, os policiais se levantaram e prontamente tentaram contê-los, mas eles perceberam a agitação e saíram correndo, subiram na moto e foram. Uma policial, ela achou que conseguiria acertar o cara da moto, e ela mirou a 1 quadra de distância e disparou. A bala não pegou no bandido. Perfurou o coração da Bárbara. E eu me lembro porque minha mãe e a minha mãe e a mãe dela eram muito próximas. E minha mãe estava perto quando aconteceu. E como minha mãe trabalhava numa clínica, então ela chegou rápido. E a doutora Estela vai saber explicar melhor. Mas minha mãe viu eles fazendo a massagem cardíaca direto no coração. E se eles fizeram isso é porque eles já abriram, já perceberam que não tem outra chance. E não deu outra. Ela morreu. E eu me lembro de ir no velório, e eu me lembro de ver várias emissoras de TV. Estava todo mundo lá fazendo notícia, igual urubu, em cima da morte da minha amiga. E eu me lembro das pessoas chorando. E pensa, a mãe dela tinha perdido o marido 1 ano antes por um acidente de trânsito. E ela já estava em depressão. Pensa nisso. Pensa na dor de agora você perder a única pessoa que te sobrou no mundo, sendo essa pessoa ainda sua filha. Eu lembro que eu chorei muito também. Mas então, eu aprendi sobre o que a Bíblia nos contou hoje. E lendo os textos, eu achei esperança para encarar a morte também. Jesus ressuscitou Lázaro para mostrar para você e para mim
Aquilo que talvez, se a gente não tivesse esse relato, não acreditaríamos. Marta acreditava que Jesus podia ressuscitá-lo no último dia. Mas talvez eu e você, não. Mas com aquela mostra de poder, Jesus garantiu que quando Ele voltar, Ele ressuscitará aquelas pessoas que deixaram um vazio no nosso coração. E tem um convite que minha esposa vai cantar. Como todas as noites, eu peço que você preste muita atenção nas palavras cantadas, porque isso fará diferença para a sua vida nessa semana. Eu tenho certeza, porque com Jesus, com o poder de Jesus, nós podemos retirar do nosso coração as mágoas. E claro, a saudade continua, mas em vez da mágoa, a gente pode colocar no lugar a esperança. E Jesus faz isso sim. Por isso quero chamar minha esposa aqui. Meses já se vão e eu me lembro bem toda a dor que o medo me causou, toda lágrima no olhar, tristeza e pesar. Mas também lembro quem pôde me curar. Ele me amparou, ouviu meu chorar e me deu a mão pra me consolar, e foi capaz de aqui morrer pra hoje eu poder viver. Quando tudo desabou, o Senhor me abraçou, Ele me amparou. Se você precisa do amparo de Deus, coloque a mão no coração. Se hoje você vê a luz na escuridão, é porque Jesus te deu a mão. E agora só basta crer e esperar no Senhor. Deixe sua vida nas mãos do Pai de amor. Essa é a hora de você colocar em oração diante de Deus tudo aquilo que você precisa que seja levado. A dor, o medo, a tristeza. Coloca isso agora nas mãos de Deus. Coloca também a ansiedade. Abraçou e me deu a mão pra não cair, pra resistir e prosseguir. Estende a mão pro alto agora. Pega na mão de Deus. Ele me amparou. Peça pra Ele. Ouviu meu chorar e me deu a mão. Ele vê a sua dor.
pra me consolar e foi capaz de aqui morrer. Abaixa a mão e Pra volta hoje eu pro coração. poder viver quando tudo desabou. O Senhor me abraçou, Ele me amparou, Ele me amparou. Quando tudo desabou, quando o sol não mais brilhou, quando o sonho acabou, meu castelo desmoronou. Ele me amparou. Se tem alguma coisa no seu coração que você precisa que seja levado, se alguma dor que você quer substituir por esperança, você que está em casa também é convidado a colocar novamente a mão no coração, porque agora nós vamos orar, pedindo para Deus, para o nosso Senhor, o Senhor Jesus que veio e morreu por nós, para que Ele pegue na nossa mão e dessa forma também no nosso coração e leve de nós, nos ampare e tire de nós tudo aquilo que tem nos afastado dEle e que tem nos levado para uma vida de miséria. Vamos orar. Senhor Deus, nosso coração já está pesado. Por muitos anos, Senhor, nós temos vivido longe de Ti. Nós temos vivido, Senhor, longe da Tua paz. Mas nós não queremos mais isso. Senhor, nós sentimos falta daqueles que estiveram conosco e já nos deixaram. Eu sinto falta daqueles que eu já perdi. Mas, Senhor, nós temos fé e por isso nossa mão está agora no nosso coração. E pedimos ao Senhor que com a sua mão toque nas nossas agora. E dessa forma também em nosso coração. E retire de nós, Senhor, tudo isso que nos deixa mal. Tudo isso, Senhor, que tem nos afastado de Ti, porque sabemos que Jesus Cristo é quem tem as palavras da vida eterna. E sendo as palavras dele a vida, as palavras dele não nos machucarão com a morte. Nós pedimos a sua misericórdia e nós pedimos que nos conceda para estarmos de pé no dia da ressurreição final. Assim como Marta acreditava, nos ajude também a acreditar. Sabemos que o Senhor é capaz hoje, mas sabemos também que reservou um momento especial para revermos as pessoas que amamos naquele dia. Leve a todos nós em paz e segurança. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, obrigado por estarem conosco essa noite. E amanhã nós continuamos no nosso último dia pela noite. Até amanhã. Deus te abençoe. Os céus são as vozes de quem tanto esperou declarar Jesus o vencedor. A última vitória chegou, enfim a hora, venceu Jesus o Salvador. A última vitória
mundo. Um clamor irrompe os céus. São as vozes de quem tanto esperou declarar Jesus o vencedor. A última vitória chegou, enfim a hora. Venceu Jesus o Salvador. A última